aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, vamos lá, muita fé, estudando, resolvendo questões, vendo aula. Não desista, vai valer a pena, você vai ver. Vai valer a pena. Seu sonho de conhecer o mundo, seu sonho de conhecer o Brasilzão todo, seu sonho de ser mãe, seu sonho vai poder se realizar com sua estabilidade, com sua qualidade de vida que você vai adquirir. Mas se você não tiver um QI, né, aquela coisa que indique, se você não tiver uma herança grande, são coisas que você só vai obter através de muito esforço. Então você está plantando para colher amanhã. Vai dar tudo certo, galera, você vai ver. Então a gente está falando ainda sobre o conceito analítico estrutural, ainda esse módulo todo praticamente, é o módulo todo. A gente está falando ainda sobre o conceito analítico estrutural, e a gente está dentro do primeiro substrato do crime. E qual é o primeiro substrato do crime? O fato típico. A gente está dentro ainda do primeiro elemento do substrato do crime, que é a conduta. Vimos que a conduta pode ser comissiva ou omissiva, e a gente viu que a conduta pode ser também dolosa ou culposa. O fato de o dolo ou culpa estar dentro do fato típico é a origem, turma, da nossa teoria finalista. Então a teoria finalista, diferente das duas anteriores, da causalista e da neocantista, faz com que o dolo e culpa esteja dentro do fato típico. Já na teoria causalista e da neocantista, dolo e culpa estavam na culpabilidade. E vimos que dolo é a vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo. Vimos as teorias do dolo e agora a gente vai estudar as espécies de dolo. E a primeira coisa que eu quero dizer nessa aula é o seguinte: como é que você sabe qual é o crime que o agente cometeu? Às vezes, o indivíduo, as questões cobram a seguinte coisa: o indivíduo estava refletindo e pensou em matar o João. Quando chegou no João, ele decidiu que ia só lesionar o João. Depois, quando ele foi embora, ele pensou: poxa, eu devia ter matado o indivíduo. Aí a questão fala isso no enunciado e te pergunta: qual é o crime? Homicídio consumado, homicídio tentado, lesão corporal leve, lesão corporal culposa? Qual é o crime? Como é que eu sei qual é o crime que a gente cometeu? Para você saber qual é o crime que o indivíduo cometeu, você vai olhar, turma, o chamado dolo concomitante. Existem várias classificações de dolo, como a gente vai ver agora, várias espécies de dolo. Só que quanto ao momento, existe o dolo antecedente, existe o dolo concomitante e existe o dolo subsequente. Professor, dolo antecedente, dolo concomitante e dolo subsequente a quê? Ao resultado, à conduta. Então existe o dolo antecedente à conduta lesiva, o dolo concomitante à conduta lesiva e existe o dolo subsequente. Então veja, o dolo antecedente é o que o indivíduo pensou: poxa, eu vou matar. Só que na hora, aí vem o dolo concomitante, ele resolveu só lesionar. E depois, quando acabou, aí ele pensou: poxa, eu devia ter matado. Aí foi o dolo subsequente. Para você saber qual é a infração que o cara praticou, não importa o dolo antecedente como regra, não importa o dolo subsequente. Para você saber qual é a infração que o indivíduo praticou, qual é o crime que ele vai responder, você tem que ver a vontade dele e a consciência dele na hora da conduta comissiva ou omissiva. Então, na hora da conduta comissiva ou omissiva, ou seja, o dolo concomitante é o que vai valer para definir a infração penal. Então, o crime que o indivíduo vai responder vai depender do dolo concomitante. Não importa o dolo antecedente como regra e não importa o dolo subsequente. Aí você está pensando e você diz assim: professor, peraí, o dolo, ele é composto, pelo que você disse, por dois elementos: a vontade de cometer a infração e a consciência de que está cometendo. Exatamente. Aí você pensa:
Professor, você diz que o que importa para definir por qual crime eu vou responder é o que eu quis na hora do crime. No dolo concomitante. É o que importa para definir qual é o crime que você vai responder. Exatamente. Como regra. Aí, turma, você diz, então, peraí, é muito fácil escapar do direito penal. Por quê? Porque se eu quiser matar alguém e eu me embriago, tomo muito mel, muita cana, eu vou lá e mato, se o que importa é o dolo concomitante, e na hora eu estava embriagado, significa que eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, significa que eu não tenho dolo concomitante. Se eu não tenho dolo concomitante, significa que não tem crime. Opa! Tava quase tudo certo. Até vinha tal de uma teoria. Teoria da actio libera in causam. Actio libera in causam. Ou teoria, em português, ação da ação livre na causa. Então existe a teoria da actio libera in causa ou teoria da ação livre na causa. Essa teoria serve para justificar o dolo no caso em que o indivíduo comete o crime por embriaguez, principalmente a embriaguez pré-ordenada. Se a embriaguez for, e embriaguez não só por álcool, tá? Por álcool ou substância de efeitos análogos. Se a embriaguez for completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que é aquela que você não quer, uma embriaguez involuntária, exclui culpabilidade. Agora, a embriaguez completa voluntária não exclui nada, você responde. Inclusive, de acordo com o artigo 61 do Código Penal, a embriaguez pré-ordenada ela é um agravante de pena. Então a teoria da actio libera in causa, ou da ação livre na causa, ela serve para justificar o dolo no caso da embriaguez. Por quê? Porque vocês estão vendo que se eu me embriago para cometer o crime, e eu cometo o crime, significa que não há dolo concomitante. Por que não há dolo concomitante? Porque eu não tinha consciência, já que eu estava embriagado, não tinha consciência na hora do crime. Pois é, mas no caso da teoria da actio libera in causam, ela diz que nos casos de embriaguez, em especial as embriaguez pré-ordenadas, você responde pelo dolo antecedente. Como assim, professor? Você não vai responder pelo dolo concomitante, já que não existe dolo concomitante porque você está embriagado. Você vai responder pelo dolo antecedente, pela sua vontade e consciência antes de ingerir o primeiro gole de álcool. Essa teoria vai dizer, ora, você, ao ingerir o primeiro gole de álcool, você sabia que ingerindo aquele gole de álcool você podia ficar embriagado. E ficando embriagado, você sabia que podia cometer o crime. Cometer qualquer crime. Inclusive, e mesmo assim você ingeriu o álcool. Se você ingeriu o álcool, sabendo que no estado de embriaguez você pode cometer qualquer crime, você assumiu o risco de produzir crimes, de cometer crimes. Então essa teoria da actio libera in causa, ela vai dizer assim, ora, quando a gente vai ingerir o primeiro gole de álcool, ele sabe que pode ficar embriagado e com isso cometer crimes. Só que mesmo assim ele ingeriu. Portanto, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então, para a teoria da actio libera in causam, que é usada para os casos de embriaguez, o dolo não é o dolo concomitante, não é o dolo na hora da prática do crime, já que não tem dolo, já que o cara não tem consciência. O dolo é o dolo antecedente, é o que você quis quando ingeriu o primeiro gole de álcool. E o que é que você quis? Assumir o risco de produzir o crime, ou até na embriaguez pré-ordenada, você ao ingerir o primeiro gole de álcool, quis ter coragem para cometer o crime. Então, para a teoria da actio libera in causam, o que vale é o dolo antecedente e não o dolo concomitante, que é a nossa exceção. Perfeito. Então, quais são as espécies de dolo? O dolo, como até a gente já viu no artigo 18, inciso 1, existe o dolo direto
ou também conhecido como dolo determinado. E a gente viu que, via de regra, o que vai definir a infração penal que eu vou responder é o dolo concomitante. A teoria da actio liberum causam, ela é utilizada para casos de embriaguez, onde vai valer o dolo antecedente. O dolo direto ou determinado, que é aquele que você quis cometer a infração, ele é um gênero com duas espécies. O dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau ou de consequências necessárias. Então, o dolo direto, ele é um gênero que tem duas espécies. Quando eu falo em dolo direto, você lembra logo do dolo direto de primeiro grau. E o dolo direto de primeiro grau é exatamente você querer atingir aquele resultado lesivo. Então eu quero matar alguém, opa, esse é meu dolo direto. Eu quero furtar, opa, esse é meu dolo direto ou de primeiro grau. Então o dolo de primeiro grau é relacionado ao que você quer efetivamente. Eu quero matar alguém, ponto. Esse é o dolo de primeiro grau. Só que às vezes, pessoal, para eu alcançar o dolo de primeiro grau, eu preciso que minha conduta, meu crime tenha consequências que eu sei que vão acontecer, não é o que eu quero que aconteça diretamente, mas elas acabam acontecendo. E eu sei que elas querem, eu sei que ela vai acontecer e eu quero que ela aconteça. Eu só não queria diretamente que ela acontecesse. Exemplo clássico de livro. Eu quero matar o presidente da República. E eu coloco uma bomba no avião do presidente da República. Eu sei que quando explodir, além de matar o presidente da República, vai matar os outros passageiros, o piloto, os comissários de bordo, vai matar um monte de pessoas. Meu dolo direto de primeiro grau, qual é? É matar o presidente da República. Só que eu sei que o fato de colocar essa bomba no avião para explodir e matar o presidente da República, eu vou ter que, esse meu crime vai ter outras consequências. Não é o que eu queria que acontecesse, não é o meu dolo direto, mas como é uma consequência necessária para o dolo de primeiro grau, vai também, eu quero que aconteça. E aí vem um dolo direto de segundo grau ou de consequências necessárias. No meu exemplo, em relação ao presidente da República, que eu queria matar e por isso eu botei uma bomba dentro do avião, a gente tem o dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau, ou também conhecido como dolo de consequências necessárias, é em relação a todos os outros tripulantes, a todos os outros passageiros, piloto de avião, aos comissários de bordo. A gente tem o dolo de segundo grau. Então o dolo de primeiro grau é o que eu quero diretamente. Agora, às vezes, para eu alcançar o dolo de primeiro grau, precisa haver algumas consequências que elas vão acontecer, eu quero que elas aconteçam, mas não era o que eu queria diretamente. O que eu quero mesmo é matar o presidente da República, mas para fazer isso eu preciso matar os outros. Em relação aos outros, dolo de segundo grau ou de consequências necessárias. Em relação ao presidente da República, dolo de primeiro grau. Tranquilo? Então, além do dolo direto ou dolo determinado, existe também o dolo indireto ou dolo indeterminado. E o dolo indireto ou dolo indeterminado, ela é um gênero com duas espécies, que é o dolo alternativo e o dolo eventual. O dolo alternativo, ele é regido pela conjunção alternativa, ou seja, pelo ou. O dolo alternativo é aquele que tanto faz para você. Ou você quer uma coisa ou outra. O que acontecer, tá tudo beleza, você tá achando bom. Por exemplo, eu vou espancar um cara. E na hora que eu tô espancando, eu penso, rapaz, estou nem vendo. Tanto faz o cara morrer, tanto faz o cara ter lesão corporal. Para os dois eu estou satisfeito. Então o dolo alternativo é aquele que você quer ou uma coisa ou outra. Já o dolo eventual, ele é diferente. Do dolo eventual, como a gente já falou, o agente sabe que com aquela conduta ele pode produzir o resultado lesivo e ele assume o risco de produzir o resultado lesivo. Eu sei que a 150 km por hora numa avenida eu posso matar alguém, mas eu digo foda-se quem estiver na frente, lasque-se quem estiver na frente. Aí acontece, isso é o dolo eventual. Aí, turma, então o que é que a gente viu até agora? Nós vimos o dolo direto ou de primeiro grau, o dolo direto de primeiro grau é aquele que você prevê que com aquela conduta pode ocasionar o resultado lesivo e você quer que esse resultado lesivo aconteça.
Já o dolo eventual, você prevê que o resultado lesivo pode acontecer e ainda assim assume o risco. Eu coloquei esse quadrinho para a gente já diferenciar, como eu já fiz, o dolo eventual da culpa consciente. Tanto no dolo eventual como na culpa consciente, existe previsão. Você, com aquele comportamento lesivo, pode ocasionar aquele resultado. A diferença é na vontade. Ou seja, enquanto no dolo eventual você assume o risco de produzir o resultado lesivo, na culpa consciente você não quer e nem assume o risco de produzir o resultado lesivo. E já que eu estou falando em culpa consciente, aqui é só um parênteses, já que a gente ainda está falando de dolo, qual é a diferença da culpa consciente para a culpa inconsciente? Turma, o nome se chama culpa consciente porque você tem consciência de que com aquela conduta você pode ocasionar aquele resultado lesivo. Se você tem consciência de que com aquela conduta pode ocasionar aquele resultado lesivo, nós temos a culpa consciente. Já a culpa inconsciente, como o próprio nome está dizendo, era previsível que com aquela conduta você podia ocasionar aquele resultado lesivo, era previsível que ao limpar uma arma carregada ela podia disparar, só que eu não previ. O agente não previu que com a arma carregada e eu limpando ela pode disparar, só que isso era perfeitamente previsível. Então, se o agente não previu, a gente tem a culpa inconsciente. Não existe a previsão, o agente não previu algo que era previsível. Já na culpa consciente, o agente prevê, só que ele não assume o risco. Ele nem quer e nem assume o risco. Então, culpa consciente e inconsciente, o agente não quer causar aquele resultado lesivo. Até porque, se quisesse, seria dolo e não culpa. Agora, na culpa consciente, o agente prevê que com aquela conduta pode ocasionar aquele resultado lesivo. Culpa inconsciente, ele não consegue prever isso. Tranquilo? Feito esse parêntese sobre culpa, e é só para ficar mais fácil de você entender, vamos continuar, turma, falando das espécies de dolo. Então, a gente tem o dolo cumulativo. O dolo cumulativo, ele é representado pela conjunção "é", né? Você quer as duas coisas, você quer que aconteça as duas coisas. O dolo cumulativo, ele é, por exemplo, um caso de progressão criminosa. E o que é uma progressão criminosa? Eu vou lá bater no cara com a intenção de lesionar, ou seja, cometer um crime menos grave. Só que aí eu lesiono o indivíduo e o indivíduo, na hora que eu tô batendo, eu disse, rapaz, eu vou matar esse desgraçado. Aí eu mato o desgraçado. Isso é um caso de progressão criminosa. Eu tinha o dolo de cometer um crime menos grave e durante a conduta eu tive o dolo de cometer um crime mais grave. Ou seja, houve dolo cumulativo. Eu tive o dolo de que é lesionar, e depois de matar. Perfeito. Existe o dolo de dano e o dolo de perigo. No dolo de dano, a sua intenção é efetivamente lesionar o bem jurídico que o crime protege. O bem jurídico que o crime protege é algo que a gente chama de objeto jurídico. Então, o que é o objeto jurídico do crime? O objeto jurídico do crime é exatamente o que aquele crime protege. No dolo de dano, a sua intenção é efetivamente causar dano ao aquele bem jurídico. Já no dolo de perigo, a sua intenção não é causar dano ao bem jurídico. Sua intenção é de expor a perigo aquele bem jurídico. Então vamos pensar no objeto jurídico, no bem jurídico, vida. Em relação ao bem jurídico, vida, o que é que diferencia o crime de homicídio do crime de lesão corporal? Ora, no crime de homicídio, a gente tem, em relação ao bem jurídico, vida, o dolo de dano. Ou seja, no homicídio, em relação à vida, nós queremos lesionar a vida. Já no crime de lesão corporal, em relação ao bem jurídico vida e não integridade física, eu estou falando de vida, nós não queremos tirar a vida, mas a gente vai expor a perigo a vida da pessoa lesionando. Então, no que diz respeito ao bem jurídico vida, o que diferencia o homicídio da lesão corporal é que o homicídio é dolo de dano em relação ao bem jurídico vida. Você quer ceifar a vida.
Já o crime de lesão corporal, você não quer ceifar a vida, mas você deixa a vida em perigo. Essa é a diferença entre, no que diz respeito ao bem jurídico vida, entre o dolo de dano, entre o crime de homicídio e o crime de lesão corporal. Beleza. A gente tem ainda o dolo geral, temos o dolo genérico e o dolo específico. Turma, vou pular aqui um pouquinho o dolo geral para explicar logo o dolo genérico e o dolo específico. A gente não tem mais essa nomenclatura de dolo genérico e dolo específico. Professor, se a gente não tem mais essa nomenclatura, por que é que você colocou? Eu coloquei essa nomenclatura de dolo genérico e dolo específico porque às vezes ainda cai em prova, às vezes até o examinador está um pouquinho desatualizado. E aí veja, o dolo genérico hoje é o que a gente chama de dolo, ponto. Não tem mais essa nomenclatura genérico. Dolo genérico é o dolo direto, é o que você efetivamente quer. Então o dolo genérico, ele passou a ser chamado só de dolo. É porque alguns crimes, para se consumarem, além do dolo genérico, era necessário ter o dolo especial. E isso continua até hoje. Alguns crimes, para se consumarem, além do dolo genérico, é necessário que tenha um dolo específico. Só que hoje a gente chama o dolo genérico de dolo e o dolo específico a gente chama de elemento, subjetivo específico. De elemento subjetivo específico do tipo. Professor, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Tem crimes que se consumam só com dolo, que é o dolo genérico. Exatamente. Tem crimes que para se consumar, além do dolo genérico, precisa do dolo especial. Exatamente. O dolo genérico hoje é chamado de dolo. E o dolo específico é chamado de elemento subjetivo específico do tipo penal. E o que é isso, professor? Vamos entender. É assim, ó. Elemento subjetivo. Existem vários elementos do tipo penal. Tipo penal, como a gente até explicou no módulo 1, significa o crime em si. Existem os elementos objetivos do tipo penal, existem os elementos subjetivos do tipo penal, existem os elementos normativos do tipo penal e, como eu falei, existem os elementos objetivos do tipo penal. Então, elementos do tipo penal. Quais são os elementos do tipo penal? Tipo penal, como eu falei, é crime. Todo crime tem elemento subjetivo, todo e qualquer crime tem elemento subjetivo, e todo, vixe, ficou feio, todo crime tem elemento subjetivo, e todo crime tem também elemento objetivo. E o que é isso? Elemento subjetivo, nós temos três. Elemento subjetivo, nós temos três. Quais são esses três? Nós temos o dolo, a finalidade especial e nós temos a culpa. Nós temos o dolo, a finalidade especial e nós temos a culpa. A regra, queridos amigos, é que todo e qualquer crime, ele é previsto tão somente na modalidade dolosa. Então a regra é que todos os crimes são previstos na modalidade dolosa. Dolo, como a gente está vendo, é a vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo. Acontece que para ter crime culposo precisa haver tipicidade. Vocês vão perceber na frente que um dos elementos do crime culposo é a tipicidade. Isso significa que só vai haver crime culposo se houver expressa previsão legal. Então você lê o crime, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Viu que não tinha falando nada de culpa, aquele crime é previsto tão somente na modalidade dolosa. Agora você vai para o 121, matar alguém, opa, e é doloso. Só que nos parágrafos tem, se o crime é culposo, opa, o homicídio tem a modalidade culposa. Por quê? Porque tem expressa previsão legal. Então a regra é que todos os crimes são crimes dolosos. Para ter crime culposo, precisa ter expressa previsão legal. Alguns crimes se consumam bastando dolo.
como matar alguém. Basta o dolo para se consumar. O dolo de você matar alguém. Só que outros crimes, para ele se consumar, além do dolo, precisa da finalidade especial. Por exemplo, o furto. O furto diz subtrair coisa alheia móvel. Opa, qual é o dolo do furto? Subtrair. Só que diz lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Opa, essa é a finalidade especial. Significa que para existir o crime de furto, além da finalidade do dolo de você subtrair coisa alheia móvel, precisa que a finalidade dessa subtração tenha um ânimos, tenha uma intenção de assenhoramento definitivo. Ou seja, a sua finalidade de querer ficar com a coisa para si ou para você. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de furto de uso? O furto de uso, ele não é crime. Acho que até a gente conversou sobre isso no módulo 1, mas vamos falar aqui. O furto de uso, ele não é crime. Você sabia que se eu pegar aqui, o Roberto está aqui, nosso grande cameraman, eu pego a chave aqui da moto dele, sem que ele perceba. Aí eu pego a moto dele, ou o carro, não sei se ele anda de moto de carro, mas enfim, eu pego a chave da moto dele, coloco no meu bolso sem que ele saiba, desço, dou 10 voltas no quarteirão e devolvo. Não existe crime nenhum. Por quê? Porque para haver o crime, além do dolo de subtrair a coisa alheia móvel, precisa ter a finalidade especial de assenhoramento para si ou para outrem. Como eu peguei para devolver, tudo bem, teve o dolo de subtrair, mas não teve a finalidade especial. E como o furto, para se consumar, precisa que além do dolo tenha a finalidade especial, simplesmente não existiu o crime de furto. Professor, então isso significa dizer que quando o cara estiver furtando e ele for pego e basta ele dizer, eu ia devolver. Exatamente, ele diz, eu ia devolver, só que quem alega que prova, ele vai ter que provar que ia devolver, ou pelo menos deixar o juiz na dúvida, dizendo que ia devolver. Então veja, os crimes que só precisam do dolo para se consumar, como homicídio, como o dano, homicídio do artigo 121, o dano do artigo 123, a gente chama esses crimes de crimes congruentes. A gente chama, então, esses crimes de crimes congruentes. O crime, então, quanto à finalidade especial, quanto ao elemento subjetivo. Se o crime vai ser congruente, quando ele, para se consumar, basta que fique caracterizado o dolo, como homicídio, como dano. Agora, se o crime, além do dolo, precisar da finalidade especial para se consumar, a gente chama de crime incongruente. O crime incongruente é aquele que, além do dolo, precisa da finalidade especial. Então, o crime incongruente é aquele que só se consuma se, além do dolo, ficar caracterizada também a finalidade especial. Exemplo, o furto, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel é o dolo. Para si ou para outrem é a finalidade especial. Outro exemplo, falsidade ideológica, do artigo 299. É você inserir ou fazer inserir em documento público ou particular declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, aí até aí eu tenho um dolo. Inserir ou fazer inserir em documento público ou particular declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Aí até aí é o dolo. Só que vem a finalidade especial. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então o artigo 299, que é o crime de falsidade ideológica, além do dolo de você inserir ou fazer inserir em documento público ou particular declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para se consumar a falsidade ideológica, além do dolo, precisa que esteja presente a finalidade especial. E a finalidade especial é exatamente isso, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. São crimes incongruentes, portanto. Então, como elemento subjetivo do tipo penal, o subjetivo é o dolo, a finalidade especial e a culpa.
Culpa a gente vai conversar mais na frente. Como meu tempo acabou, próxima aula eu vou explicar os elementos normativos e os elementos objetivos do tipo penal. Galera, tudo de bom, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.